Coletiva com Fábio Moreno, lembrando que a ordem das perguntas é feita por sorteio. Isabela Sabélico, Tati TV Record. Fábio, boa noite. Como você avalia a postura do elenco no jogo de hoje? Boa noite. Eu acho que nosso comportamento como equipe não foi satisfatório. Eu acho que jogos decisivos assim pedem mais empenho, mais dedicação, mais concentração. E nós, como instituição, a gente não esteve no melhor momento. A gente, em determinados momentos, parecia um pouco até acomodados, né? Parecia que a gente queria fazer o gol a hora que quisesse. E o futebol não é assim. O futebol precisa de mais e todos nós estamos cientes disso. Sentimos muito pelo pobre futebol que a gente apresentou e só resta a gente continuar acreditando, trabalhando, porque a gente pode fazer mais e com certeza na sequência a gente vai. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, foram 26 dias sem jogar, 18 jogadores contaminados com Covid desde o início da temporada, além de profissionais como você e preparador físico Juvenilson Souza. Qual foi o peso de todos esses problemas na eliminação desta noite? Você e os jogadores me pareciam confiantes nas entrevistas coletivas. Como agora resgatar essa confiança e seguir com o trabalho que vem sendo desenvolvido? Boa noite. A confiança vinha pelo que vinha sendo apresentado nos treinamentos, pelo aquilo que a equipe mostrava no dia a dia, pelo bom futebol, por tudo que vinha sendo produzido, né? É muito difícil quando você trabalha, tem um resultado bom no dia a dia, só que você não consegue transformar isso em um bom futebol. Foi o que aconteceu hoje. A gente não conseguiu transformar toda aquela semana, toda aquela preparação em resultado, né? Então isso daí deixa a gente bastante chateado, os jogadores chateados, né? É óbvio que a sequência foi perdida um pouco pela perda dos jogadores por Covid, mas isso não justifica em nada. A Ponte Preta é muito grande para a gente se apoiar em desculpas, e eu assumo a responsabilidade porque a gente poderia ter feito muito mais. Eu sei disso, os jogadores sabem disso, e a tristeza fica porque a gente não conseguiu entregar aquilo que a gente vinha produzindo no dia a dia. Marcos Ceroni, Ponte News. Fábio, boa noite. O time no primeiro tempo abusou das faltas e dos passes errados. Você voltou com o mesmo time e após o gol fez 2 mudanças. O que você tentou com estas mudanças? A gente sabia que o Criciúma não iria se expor tanto no começo do jogo, né? Então a gente adotou a estratégia de, na volta do intervalo, esperar os ajustes que a gente pediu no intervalo, porque a gente no primeiro tempo praticamente fez 5 minutos finais bons, né, fazendo aquilo que a gente propõe como estratégia de jogo, como metodologia, e a gente acreditou que com o intervalo, com os ajustes que a gente ia fazer, iria melhorar. Feito o gol, a gente procurou dar mais velocidade, colocar pessoas descansadas, né, no campo, para a gente continuar jogando um futebol mais para frente, né? Não, no momento nenhum a gente pede para a equipe voltar ou se defender demais. É a circunstância do futebol, a gente sabe que vez ou outra isso vai acontecer, então a gente colocou o Nilton fazendo sua estreia para ter uma escapada, que é um jogador veloz de drible, e o Paulo com a sua experiência, movimentação, para poder segurar a bola, fazer uma triangulação com o Camilo e o Moisés, que a gente acreditava que assim a gente conseguiria contra-atacar e chegar no segundo gol. Heitor Esmeriz, do Esporte.com. Fábio, boa noite. O comentarista Maurício Noriega, do Sport TV, destacou a superação do Criciúma diante da crise vivida e frente a um adversário de maior qualidade como a Ponte. Para você, a atitude dos 2 times também foi o que mais pesou hoje? E o Elias Aredes, da Rádio Brasil. Fábio, boa noite. Como explicar uma atuação tão apática? Porque parece que temos a sensação de que o time não consegue transportar para o campo aquilo que é treinado. Realmente, principalmente no segundo tempo, a gente estava muito lento na troca de passe, nosso posicionamento não estava correto, o nosso adversário conseguiu jogar confortável porque a gente não estava fazendo aquilo que foi proposto, e isso daí ficou claro, nítido, então não tem muito o que esconder, é assumir, né, a bronca, porque o futebol que a gente apresentou foi muito pobre, nem de longe parecia a equipe que estava treinando, então isso realmente é um desgaste que a gente sofre, né, é um abalo que a gente sofre principalmente para o nosso planejamento, mas
A gente acredita que esses jogadores, todos nós, podemos entregar mais para o clube, podemos fazer mais, porque capacidade a gente tem, a gente é homem suficiente para assumir os problemas que a gente enfrenta e tentar corrigir no dia a dia. Não há outra alternativa senão recolher, lamber as feridas e tentar reverter isso em campo. Lucas Rossafa, Correio Popular. Fábio, boa noite. Qual o tamanho do prejuízo desta eliminação precoce na Copa do Brasil no que diz respeito à montagem de elenco para alcançar o acesso na Série B, principal objetivo da temporada? É um problema sério, porque a gente sabe que a premiação da Copa do Brasil faz parte do planejamento financeiro do clube. Então a gente sente muito também por isso, porque com certeza isso vai fazer falta. E a gente sabe que para a própria sequência do trabalho, essa desclassificação é um prejuízo, né? Mas a gente entende que a gente tem condições de reverter, a gente ainda tem praticamente 8 meses pela frente aí para entregar mais para a Ponte Preta, para a sua torcida, que a gente sabe, a gente sente muito, porque a gente gosta muito do clube, a gente sabe que a gente precisa entregar mais, e os jogadores sabem, todos nós sabemos que a gente precisa fazer mais para reverter esses resultados. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, quase um mês sem atuar, você consegue explicar o futebol apresentado pela Ponte hoje? E mais, você acredita que com a eliminação precoce na Copa do Brasil, o seu cargo fica ameaçado? E a Thaís Helena, do canal Esportes Online. Depois de quase 30 dias se preparando, não foi pouco o que a Ponte Preta apresentou no jogo de hoje. O que você tem a dizer sobre o desempenho do time? Eu acho que foi muito pouco. A gente esperava muito mais da nossa equipe, de todos nós. A gente treinou bastante, a gente estudou bastante nosso adversário, a gente procurou fazer todos os treinamentos baseados nessa competição, que a gente sabia que precisaria estar muito atento, sabia que não tem jeito de reverter, é sempre o jogo, os 90 minutos que vão decidir, né? E a gente sabe que deixou a desejar, a gente sabe que a gente não entregou um bom futebol, porque essa equipe que representa a Ponte Preta, ela tem condições de entregar muito mais. Ela vinha fazendo boas partidas, a gente vinha de 2 resultados positivos, né? Então, com a volta de todos os jogadores, a gente pensava que poderia sair daqui com a classificação, não por menosprezo ao nosso adversário, porque eu ressaltei isso em todas as entrevistas, porque nosso adversário também estava pressionado, e só uma maneira de sair dessa pressão que era revertendo isso em campo. Foi isso que eles fizeram. Agora é a nossa vez de trabalhar, assumir a nossa culpa, trabalhar mais ainda para poder reverter isso no próximo jogo. Gabriel Castro, CBN. Fábio, a Ponte foi eliminada por uma equipe que não vence 17 partidas desde outubro de 2020, que irá disputar a Série C. Qual o tamanho da preocupação sobre a exibição e por não ter resistido à pressão do Criciúma? O retrospecto deles, né, todo mundo sabia que era negativo, né? E uma hora todo retrospecto negativo pode virar, né? Então vale ressaltar a luta, a entrega também que o Criciúma teve em campo, né? A gente sabia que eles iriam jogar tudo nessa partida, por tudo que envolve, né, a competição. E é sempre muito duro jogar fora de casa, é sempre muito duro jogar aqui no Criciúma. Todas as vezes que aqui eu estive foram partidas muito difíceis, né? A gente sabe que eles estão na Série C, que eles estão em dificuldades no campeonato estadual, mas quando começa o jogo, isso daí fica tudo para trás, né? A gente sabe que são 11 contra 11, há superação, há vontade até de reverter isso. Então a gente já estava sabendo disso. O caso foi que a gente não conseguiu transportar aquilo que a gente treinou para dentro do campo. E isso daí ficou claro, por isso que a gente não saiu com o resultado. Última pergunta, Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Fábio. A Ponte teve uma quantidade grande de erros de passe, principalmente no primeiro tempo. A Ponte também teve muita dificuldade de colocar a bola no ataque sem passar pelo meio-campo. O que deu errado na sua estratégia de jogo? É que a gente não fez aquilo que a gente trabalhou, não fez aquilo que a gente vinha fazendo em outras partidas. A gente pede para ter uma circulação de bola, que o passe seja sempre de fora para dentro e nunca de dentro para dentro.
por isso que a gente errou muito espaço. A gente estava com a bola por dentro, queria fazer o passe por dentro, uma equipe que estava com 3 volantes fechada por dentro, a gente acaba errando, né? Então, se a gente enfrenta uma equipe fechada, com jogadores no meio de campo, a gente pede sempre que lateralize, que jogue a bola nos extremos, que tenha um contra um, que abra o jogo, e a gente teve muita dificuldade de fazer isso. Aí no final do primeiro tempo a gente conseguiu ajustar um pouquinho, o segundo tempo começou um pouco melhor, mas logo quando a gente estava melhor na partida, que a gente fez o gol, a gente acabou que voltou de novo ao comportamento que não estava sendo produtivo no primeiro tempo, e aí os erros continuaram ocorrendo. A gente procurou trocar a equipe para que os jogadores que entrassem pudessem melhorar essa troca de passe, melhorar essa qualidade técnica, e ainda assim a gente sofreu o gol e aí acabou indo para os pênaltis, que foi a infelicidade nossa de não sair com a vitória.